não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, hoje falando da fé, da construção da fé baseada nas obras de Deus. E aqui nós temos obras do homem, criadas com auxílio de Deus, que são as nossas obras que nós estamos, inclusive, nós temos um capítulo aqui nesse livro sobre Deus. E que as nossas obras estão à disposição, o final do ano já se aproxima, é hora de ir adquirindo para dar de presente. Um bom livro é sempre um grande presente. E nós temos 6 obras que vocês podem pedir na Candeia ou na Boa Nova. Em São Paulo, na Sinal Verde, com o nosso querido Mário Suriani, no telefone 011-2409-1540. E aqui em João Pessoa, Norte e Nordeste, na nossa livraria, você pode pedir ao Magno que ele manda deixar a 0800, ou seja, frete grátis. Ideia Editora, www.ideiaeditora.com.br. Ok? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. E eu falei para vocês que eu tinha uma historinha sobre fé. Conta uma lenda não, eu considero uma história muito interessante, que um discípulo chegou para o mestre e perguntou a ele: mestre, me dê um exemplo de fé na prática, que eu ouço muito falar, mas não conheço um exemplo prático sobre fé. E ele contou essa história que demonstra o que é fé na visão judaica. A fé, eu diria assim, antes de Jesus estar entre nós, o judeu já tinha esse conceito de fé. Então ele disse que um rabino foi pegar um trem na Rússia, para Kiev, e eram as 11 horas da manhã, o sol estava muito quente, e ele entrou na fila com aquele cachê chapéu preto, aquele peote, né, a característica do judeu racídico, da corrente racídica ortodoxa, e ele está na fila, só quente, só a pino. Passou um aluno dele e disse: nossa, o meu mestre está só passando muito calor ali, eu vou dar uma força para ele. Aí foi lá e disse assim: mestre, me desculpe, mas eu gostaria que o senhor não ficasse nesse sol, sente ali que eu tiro sua passagem. Ele agradeceu: ô meu filho, muito obrigado. Sentou e ficou aguardando. O jovem ficou uns 40 minutos no sol a pino, temperatura altíssima, mas tirou a passagem do mestre e levou e entregou para ele. Quando ele entregou a passagem, o mestre levantou-se, colocou o chapéu na cabeça, agradeceu ao jovem e foi saindo para tomar o trem. Ele, a contragosto, ele disse: mestre, o senhor me desculpe, mas eu tirei sua passagem com o meu dinheiro. Então eu fiz o favor do senhor não ficar no sol, mas eu não me ofereci para pagar a sua passagem. Eu simplesmente vim e tirei sua passagem para adiantar o seu tempo e lhe tirar do calor. Ele disse: ô meu filho, muito obrigado pela sua explicação, mas é que eu não tenho dinheiro. Aí o discípulo, a contragosto, diz assim: mas como é que o senhor não tem dinheiro e vem para uma fila tirar passagem para ir para Kiev? Ele disse: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu vim para a fila e Deus mandou você para tirar minha passagem. E olhou para ele assim, com muita naturalidade, e disse: você tem fé? Ele ficou meio inseguro, mas não teve outra resposta a não ser dizer: tenho, sim, senhor. Aí ele disse: então entre na fila, que assim como Deus mandou você para tirar minha passagem, ele deve demandar a outra pessoa para tirar a sua.
Então esse é um exemplo de confiança na visão judaica do que seja fé. E nós somos muito inseguros na nossa fé. Por isso que eu terminei o programa passado perguntando, e você tem fé? Essa é a pergunta do mestre para o discípulo. Se você tem fé, se você realmente se entrega e confia em Deus, nada vai ter problema ou dificultar a sua vida. Você vai conseguir tudo o que você precisa e tudo o que você necessita. E Jesus, na visão dele, ele também lamentava, ele perguntava aos discípulos, e vocês? Por que é que vocês ainda não têm fé? Por que é que vocês são inseguros? Por que é que vocês se preocupam com o dia de amanhã? Olha as aves dos campos, os lírios. Então Jesus também tinha um conceito de fé, só que o conceito de fé de Jesus ia um pouquinho mais além. Além da fé, ele transformava essa fé muito no sentido de que ela fosse sinônimo de amor. Jesus tinha sempre um conceito moral para a fé. Quando ele diz assim, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, ou é semelhante, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aquele que tem confiança, aquele que confia em Jesus, não se perde e não deixa de ter obras e não deixa de ter fé. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Olha aí. Você só vai brilhar entre os homens pelo que você faz, não é pelo que você diz. Como diz Emmanuel, muitos oradores magníficos dizem coisas belíssimas, mas não passa daquilo. Na prática, são sepulcro caiado, como Jesus falava com relação aos fariseus, aos escribas, publicanos, que diziam uma coisa e faziam outra. E ele manda que a gente tenha essa luz em forma de obra, no bem, na fraternidade, na solidariedade, porque se você for assim, agindo com as pessoas com amor, com dedicação, através da sua luz pessoal, as pessoas vão agradecer e glorificar a Deus por isso. Por isso que ele diz, para que as pessoas vejam essas suas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E em Mateus 17, 20, ele diz assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá e ela irá. Nada vos será impossível. Mas aí vem a questão, né, da fé, como Tiago falou, e das obras, como Jesus diz que, lá em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Você tem fé, mas você tem que provar que você tem que ter fé com as suas atitudes. Não o que você diz, mas com o que você faz, com o que você faz. Porque ele diz em Mateus 17, 21 e 22, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós conduzimos espíritos em teu nome. E nós realizamos muitos milagres em teu nome. Mas Jesus diz, nunca os conheci. Afaste-se de mim vocês que praticam o mal. Então, para você realizar tudo isso, você precisa estar em sintonia com Deus. Como diz Tiago, isso é provado pelo que você faz, não é pelo que você diz. Porque
os exemplos arrastam e as palavras passam. O que você diz, passa. O que você faz, fica. O que você faz de bem, marca. Você cria uma corrente de pensamentos e de atitudes boas e tudo fica mais fácil, tudo cresce. E a nossa querida doutrina espírita diz assim: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É assim que o nosso mestre leonês Allan Kardec trata de fé. E ele diz assim: a minha fé tem razão. Porque se eu disser que tenho fé e não provar isso na prática, como diz Pedro na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tá vendo? Emmanuel analisa um texto de Atos que diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos erros e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E para a gente encerrar, Emmanuel diz assim: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. Ok? Providências convencionais não são suficientes. Eu costumo dizer, não é ir a uma casa espírita ou a uma igreja assistir uma missa, ou a uma igreja dos nossos irmãos assistir um culto protestante, ou ir a um centro espírita assistir uma palestra, tomar um passe em água fluidificada que vai mudar a sua vida. Você tem que praticar todos os seus ensinamentos. Essas providências convencionais, com atividades externas, não é suficiente para que você se considere dono de títulos elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos pretende a isenção da dificuldade com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu só pela anunciação de alguns hinos, enquanto uma enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade da Suprema Revelação apenas pelo fato de ter frequentado algumas reuniões. Aí está a chamada para o nosso bem, a nossa prática de obras, que só assim pode ser justificada a nossa fé. Que Jesus fique com você. Até o próximo programa e muita paz. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.